Então vamos lá, vamos continuar com os nossos estudos sobre os códigos binários. Na aula passada a gente falou sobre o código BCD, que seria a gente, ao invés de olhar para um número como uma quantidade, uma unidade funcional que representa uma quantidade, a gente pega cada um dos dígitos que formam um número para codificar eles de forma independente. Vamos dar uma olhada agora no código Gray. Vamos pegar uma situação aqui para a gente visualizar como o código Gray pode ser extremamente útil em várias situações tecnológicas, digamos assim. Então, bora imaginar uma situação aqui de atendimento ao público. Eu tenho a situação 1, que é um único atendente, e tem um balcão aqui, e tu vais ter várias pessoas ao mesmo tempo tentando ser atendidas. E tu tens uma outra situação, que é, novamente, um só atendente, só que agora os clientes vão ser organizados, no caso, numa fila, de tal forma que o atendente vai atender um por um. Qual situação é menos propensa a erros do atendente? A segunda, né? Por quê? Porque as coisas só ocorrem uma por vez. Só atende um quando o anterior já foi atendido, né? As coisas mudam uma por vez, diferentemente na situação 1, onde é a lei do mais forte, né? Quem grita mais alto, olha, eu quero isso, quero aquilo, e a atendente vai ficar doida e acabar, muito provavelmente, cometendo erros ou dando uma informação para um que era do outro e assim sucessivamente. Em sistemas digitais ocorre uma situação muito similar. Imagina que eu estou gravando o meu áudio, convertendo ele para digital, e a gente já sabe que cada uma das amostras desse áudio está codificado com um certo número de bits, e eu estou guardando essa informação sequencialmente, tá? Ou eu estou lendo, por exemplo, o arquivo já está lá, eu estou começando a fazer leitura para eu poder escutar. Se eu estiver pegando blocos de, por exemplo, de 4 bits, 4 em 4. Então, quando a pessoa está atendendo e 4 pessoas ao mesmo tempo estão falando, a tua chance de não entender a maioria delas, ou entender errado o que uma está falando e achar que é da outra, é muito maior do que se só uma estivesse falando por vez. Tá? Se ocorre vários erros simultaneamente, é muito mais difícil de eu detectar eles e também corrigir. E a questão do aspecto do consumo de energia e gerar ruído, mais lá na frente a gente vai explicar melhor, mas pensem numa ideia mais simples, que é, se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a chance de eu consumir mais energia, por exemplo, é muito maior do que se eu estivesse fazendo uma coisa por vez, né? Com mais calma, né? Pensa lá no cérebro. 4 pessoas gritando ao mesmo tempo, eu vou ficar mais estressado e mais consumido, digamos assim, no fim do dia, do que se eu estivesse atendendo uma por uma, dando atenção para cada uma numa boa. Então, reduz-se isso com códigos que gerem o menor número de mudança entre palavras sequenciais, ou seja, no meu exemplo aqui, né? Palavras de 4 bits. Pega uma palavra, depois pega a próxima, depois pega a próxima, depois pega a próxima. Se eu reduzir as mudanças que tem desses bits que formam essa palavra, de uma palavra para outra, né, a quantidade de bits que mudam de uma palavra para outra, ao mesmo tempo, melhor dizendo, tu vai reduzir esses problemas. Então, tinha um cara que trabalhava na Bell Labs e estava trabalhando com um esquema para evitar erros na digitalização de imagem para sistemas de televisão. E aí ele queria achar uma forma mais eficiente de fazer essa conversão, ou seja, com menos erros, né? E mais eficiente de uma maneira geral, né? E aí ele criou o código Gray, e a característica principal dele é que palavras binárias adjacentes, elas vão diferir de apenas um bit. Então, bora ver como é que a gente gera um código Gray utilizando a chamada técnica de espelhamento. Então, eu tenho aqui essas quantidades aqui de 0 até 7, e eu gostaria de formar um código Gray para esses números aqui, tá? Com essa característica que eu acabei de falar, ou seja, de uma
de o código para essa quantidade, para esta daqui, dessa para essa, só muda um bit. Dessa quantidade para essa, só muda um bit. Dessa quantidade para essa, só muda um bit, assim sucessivamente. Aí o cara vai dizer, não, mas espera aí, será que isso já não acontece? Por exemplo, no binário natural, já não acontece isso? Bora ver. Da codificação do 0 para 1, só muda um bit. Certo? Que é quem? Esse cara aqui. E do código natural do 1 para o 2? Vai mudar o quê? Vai mudar esse bit aqui, o bit menos significativo, e o bit na sequência. 2 bits, tá certo? Entre palavras sequenciais. 0, 1, 2. Ok? Então, o binário natural, por exemplo, não tem essa característica. Então, bora ver como é que a gente faz um código que tem essa característica, só muda um bit entre palavras consecutivas, adjacentes. Né? Que pode ser também da posterior para anterior também. Tá? Então, vamos lá. Se eu usar um mísero bit, eu vou poder diferenciar duas quantidades, certo? 0 e 1. É o máximo que eu posso codificar de forma única. Só que eu quero codificar isso aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a técnica do espelhamento. O que é isso? Fiz a minha codificação de um bit. Agora, eu vou passar uma interface. E nessa interface, da interface para baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses caras aqui em ordem contrária do que eles aparecem aqui em cima. Ou seja, o último vai ser o primeiro e o primeiro vai ser o último. Como se fosse um espelho, tá? Uma imagem refletida a estilo de um espelho. Ok. Só que agora, eu estou tentando codificar esses 4 números, essas 4 quantidades aqui, só que agora eu tenho redundância, né? Eu tenho 2 codificados com bit 1, 2 codificados com 0, não pode. Então, o que eu faço? Eu vou pegar, para todos os códigos que estão acima da interface, eu vou adicionar 0, e para todos os códigos que estão abaixo da interface, eu vou adicionar 1. Pronto, agora eu tenho um código grade de 2 bits, que logicamente, se são 2 bits, eles conseguem codificar 4 possibilidades de forma única, ok? E agora, como é que eu posso formar um código de 3 bits em grade? Vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou passar uma interface aqui, né, uma linha divisória, e aí, o que eu vou botar para baixo é o código que está em cima de forma refletida, ou seja, primeiro vai ser, o último vai ser o primeiro, o penúltimo vai ser o segundo, o antepenúltimo vai ser o terceiro, e o primeiro vai ser o último. Ok? De forma espelhada. Novamente, eu tenho redundância. Por exemplo, este código aqui de 2 bits, ele está fazendo referência a 2 quantidades, não pode. Então, o que eu vou fazer? Para cima, todos os códigos para cima da interface eu adiciono 0. Para todos os códigos para baixo da interface eu adiciono 1. Agora eu tenho um código de grade 3 bits, ok? Sendo 3 bits, 2 elevado à terceira me dá 8 possibilidades de 0 até 7, ok? Vocês conseguem visualizar aqui, ó, que daqui para cá somente um bit muda, que é esse cara aqui. Daqui para cá somente este bit muda. Daqui para cá somente este aqui muda. Daqui para cá, quem é que muda? Somente este aqui. E assim sucessivamente, certo? Se eu pegar, por exemplo, daqui para cá. Daqui para cá, qual é o que muda? Somente esse aqui. Ok? Então, assim a gente consegue gerar, através dessa técnica de espelhamento, a gente consegue criar um código de um certo número de bits
não importa quantos eu necessito, através dessa técnica do espelhamento, né? Faço uma diferenciação de um bit, interface, espelho, o que está para cima 0, o que está para baixo 1, interface de novo, e espelho, o que está para cima 0, o que está para baixo 1, e assim sucessivamente, quantas forem necessárias, né, o teu código. Então, vamos lá. Uma vez que a gente já entendeu, vamos ver as conversões, né, deste código para o binário para o gray. Então, de binário para o código gray, como é que a gente faz uma conversão? Tem um algoritmo, tá, que a gente utiliza e depois a gente vai entender, em outro momento, quando estiver falando já de lógica booleana, a gente vai entender por que é assim, não de outro jeito. Por hora, a gente simplesmente vai aprender o algoritmo, tá? Tenho o meu código binário, binário natural, por exemplo, que quero transformar, quero achar o equivalente dele em código gray. Não importa qual seja a palavra binária, bem aqui em cima. O que a gente vai fazer? Indo da esquerda para a direita, do mais significativo para o menos significativo. Conserva o mais significativo e os outros dígitos do código gray vão ser gerados da seguinte forma. Eu vou comparar o bit da esquerda com o adjacente dele da direita. Comparo. Se forem diferentes, né, aí tu vai ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Se forem, vou comparar, né? Se forem iguais, gero 0. Se for diferente, gero 1, tá? Então, aqui vai ser 1 toda vez que esses caras forem diferentes, né? Acho que vou ter depois até colocar, atualizar aqui a figurinha só para que aqui está diferente e depois não ter mais nada, né? Se não tivesse a indicação aqui, vocês não saberiam. Então, vamos lá. Comparou esses caras, os adjacentes, né, do binário. Se eles forem diferentes, vai dar 1. Se eles forem iguais, vai dar 0. E assim sucessivamente. Gerei esse código, o bit do código gray, né? O mais significativo depois desse cara. O próximo código gray, como é que eu faço? Comparo este carinha aqui com esse carinha aqui. São diferentes? Então o código gray vai dar 1. Se são iguais, o código gray vai dar 0. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa palavra binária aqui, ó. Binário natural. 1, 0, 1, 1, 0. Digamos que isso aqui represente uma quantidade. Se isso aqui representar uma quantidade, eu sei que no binário natural isso aqui seria 0 unidades, uma dupla, uma quadra, uma oitava e uma 16, né? Então seria 16 com mais 4, 20, com mais 2, 22, né? Então isso aqui, se fosse uma representação de uma quantidade, isso aqui seria o 22, tá? Em decimal. Como é que eu acho o código gray para o 22, né? Partindo do código em binário. A gente segue esse algoritmo. Partindo do mais significativo para o menos significativo, conserva o mais significativo e os próximos dígitos do código gray vão ser determinados através da comparação entre bits consecutivos, né? Ou seja, adjacentes, melhor dizendo, né? Então, daqui, comparo esse com esse, 0 e 1 é diferente? É. Então, o código gray associado vai ser 1. Próximo. Comparo esse com esse. São diferentes? Sim. Então, código gray vai ser 1. Esse com esse, com o seu próximo, digamos assim, né? Esse com esse. São diferentes? Não. Eles são iguais. Então, bit 0. São diferentes? Sim. Então, 1. Então, este código aqui é o código gray equivalente para essa sequência binária. Ok? Agora, se eu quisesse fazer o contrário, eu tenho um código em gray e gostaria de transformar ele para binário. A representação dele em binário. O início vai ser do mesmo jeito, ou seja, a gente vai conservar o mais significativo. Agora, para gerar os outros dígitos binários, a gente tem também uma comparação, mas é a comparação do bit do binário com o bit do gray. Compara-se o bit do código binário gerado com o próximo bit do código gray. Se for igual, é 0, se for diferente, é 1.
Então, pegando aqui este código Gray aqui, e digamos que eu saiba que isso daqui é uma quantidade, mas eu não consigo visualizar porque o código Gray não é ponderado, então eu não posso aplicar a lei de formação do número aqui para descobrir. Então, eu decido converter para o binário para eu poder descobrir, né, visualmente, fazendo a continha, eu saber que número é esse. Então, o que eu vou fazer? Do mais significativo, conservo, e o próximo bit do binário, eu vou fazer através da comparação do código anterior do Gray, do binário, gerado anteriormente, com o próximo do Gray, né? Vamos dizer assim, na diagonal. Como mostra aqui a setinha, né? O fluxo. Então, são iguais? Sim. Então é 0, binário. São iguais? Sim, 0. São iguais? Não. São diferentes, então é 1. São iguais? São, então é 0. E daí eu tenho meu código aqui em binário natural, e agora eu consigo determinar que quantidade é essa, né? Potência 2 elevado a 0, certo? Que é a potência das unidades. Potência 2 elevado a 1, que é a potência das duplas. Potência 2 elevado a 2, que é a potência das quadras. Potência 2 elevado a 3, que é a potência das oitavas. E potência 2 elevado a quarta, que é a potência dos 16. Então, aqui, este código bem aqui, 1, 2, 3, É 4, 5 verdade. bits, é quem? 16 18. com mais 2, né? 18, ok? Agora, eu tenho um código Gray, quero transformar para decimal. Queria saber, eu não sei bit, eu só sei decimal. Então, eu quero transformar para decimal. Como é que a gente faz? Não tem um algoritmo direto, porque Gray e decimal não tem nada a ver um com o outro. Decimal é um sistema, é um código posicional, o Gray não é posicional, né, não é ponderado, enquanto decimal é ponderado, né, ou posicional, tanto faz a mesma coisa. Então, não tem uma conversão direta, né, como se for de binário para decimal, ou de octal para binário, por exemplo, né, que são sistemas posicionais. Então, toda vez que a gente não vê, digamos assim, essa forma direta de fazer isso, a gente sempre tem que fazer em 2 passos. O que a gente vai fazer é converter do Gray para o binário, porque do binário a gente consegue já, utilizando a lei de formação do número, a gente consegue achar o decimal, sem problema nenhum. Dependendo da quantidade de bits, a gente, só no olho a gente nem precisa escrever nada, a gente já sabe quanto é. Então, do Gray para o decimal, converte do Gray para binário e depois converte do binário para o decimal. Tá? Se eu quiser fazer o contrário, tem um decimal, quero saber qual é o código Gray dele, eu vou fazer esses mesmos 2 passos, só que em ordem inversa. Do decimal para o binário e do binário para o código Gray. Ok? Então, bora fazer aqui esses exercícios aqui. Então, vamos lá, para converter cada um desses caras aqui. Tenho em binário e quero saber o código Gray dele. Como é que a gente faz? Bora lá aqui, olhar aqui o slide, para a gente lembrar. A gente acabou de ver, né? Vocês não têm a obrigação de lembrar de cabeça. Do binário para o Gray, como é? Partindo do mais significativo, conservo ele, e depois vou comparar os bits que são adjacentes do código binário para gerar o código Gray, tá? Então, vamos lá. Então, tenho meu código, vou botar aqui, meu código binário, quero converter para o Gray. Como é que eu vou fazer? Conservo primeiro, o mais significativo, e depois vou comparando esses caras aqui, né? São diferentes? Sim. Se eles são diferentes, então o resultado vai dar 1. São diferentes? Sim. Então o resultado vai dar 1. São diferentes? Não, são iguais. Então o resultado dá 0. São diferentes? Não. Então o resultado dá 0. Esse aqui é o código Gray para esse carinha aqui, ok? Vamos lá para o próximo. Eu tenho agora em código Gray
esta palavra binária aqui e quero transformar isso para binário. Como é que eu vou fazer? Processo parecido com esse cara, só que agora, ao invés de eu comparar bit a bit da palavra binária, eu vou comparar o resultado que eu gerei do binário com o próximo do código Gray, ou seja, começando do bit mais significativo, mais à esquerda, conservo ele, e depois vou comparar este com esse aqui, né? O código em binário, o bit gerado em binário com o próximo do Gray. São diferentes? São. Então, o código em binário vai dar 1. Próximo. São diferentes? São. Então, código binário vai dar 1. E por último, são diferentes? Não, são iguais, então, código binário 0. Ok? Então, este aqui é o código binário para essa representação em Gray. Agora, 39. 39 em decimal. Como é que eu vou converter para o Gray? Eu vou ter que primeiro pegar isto aqui e converter para binário. E depois usar este algoritmo bem aqui para converter para o Gray. Ok? Então vamos lá. Como é que eu converto este número aqui em binário? Tem que dividir por 2 sucessivamente, né? Isso. Por quê? Porque ele é um número inteiro, certo? Se ele fosse um número fracionário, eu teria que fazer multiplicações sucessivas. Multiplicações. Okay? Isso. Então a gente vai fazer. Isso aqui é meu dividendo. Vou dividir ele por um divisor, que o divisor vai ser a base do meu sistema para onde eu quero ir. Eu estou querendo ir para o binário, então a minha base vai ser 2. Se fosse para o hexadecimal, a minha base, o meu divisor seria 16. Se eu quisesse converter para o octal, a minha base seria 8, ou seja, o meu divisor seria 8, e assim sucessivamente. Ok? E aí, vou fazer a divisão inteira, vou ter quociente e vou ter resto. Então, fazendo a divisão aqui, quanto é que daria? Quociente vai ser 19, sem resto, né? Porque deu uma divisão inteira, né? Beleza. O quociente já é 0, que é o nosso critério de parada? Não. Então, eu vou continuar. Então, 19 por 2 vai me dar quanto? 9 vezes 2 dá 18, né? E sobra 1 também, né? O quociente ainda não é 0. A gente continua aqui. Dividido por 2. Isso daria quanto? 4,5, não é isso? Só que 4,5 a gente quer a divisão inteira, então seria 4. E sobraria 1, né? Ou seja, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. O quociente ainda não é 0, então eu continuo. 4 por 2 vai dar 2 e não vai sobrar nada. O quociente ainda não é 0, continuo. 2 dividido por 2 dá 1 e não sobra nada. E 1 dividido por 2, né? Uma divisão inteira daria 0 e daria 1. Agora sim, o critério de parada está aqui. Vou pegar os meus restos como sendo meu código, né? Em que ordem eu pego? Bit mais significativo é o último, bit menos significativo primeiro. Então, o 39 seria como? Em binário. Seria 1, 0,
0, 1, 1, 1. Bora checar se isso daqui está certo? Então, eu tenho o que aqui? Em termos de potência. Unidade, dupla, quadra, oitava, 16, 16, 32, né? Ou seja, eu tenho aqui 32 com mais 4, 36, com mais 4, com mais 2, 38, com mais 1, 39. Então, tem uma codificação correta aqui, tá? Então, beleza. Estou aqui com esse código em binário, agora bora transformar para o Gray. Como é que eu faço? Partindo do mais significativo para o menos, conservo o primeiro, e depois vou comparar bit a bit, né? São diferentes? São. Então, o código é 1. São diferentes? Não. Então, o código é 0. São diferentes. São iguais. E são iguais. Então, esse aqui é o código Gray para o número 39. Ok? E o último lá? É um número 1 seguido de 2, 4, 6 zeros. Aqui está em Gray. Eu quero para decimal. Para fazer isso, não dá para fazer de uma tacada só, então eu vou ter que fazer o quê? Vou converter para o binário. E do binário eu converto para o decimal. Ok? Então, consequentemente, conversão do Gray para o binário. 1, 2, 6. Vai ser como? Te conserva o mais significativo e depois compara o binário gerado com o próximo Gray, né? São diferentes. Então, aqui vai dar 1. São diferentes, então 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 aqui vai dar 1. São diferentes, aqui vai dar 1. É isso? Bora ver aqui. Conservou, diferente, vai dar 1, diferente vai dar 1. É, mesma coisa para tudo. Aqui em binário. Que número é esse? Seria basicamente todas as potências, né, somadas, né? Então seria 64, seria 64, 4, mais a potência anterior, que é 32, mais a potência anterior, que é 16, mais a potência anterior, que é 8, mais a potência anterior, que é 4, mais a potência anterior, que é 2, mais a potência anterior, que é 1. Seria o 127. 127. Ó, a presença de todas essas potências aqui, tá bom? Agora, bora entender, bora ver alguma praticidade nisso aqui, tá certo? Uma coisa é tu falares, outra coisa é provar, né? Que isso tem alguma relevância. Então, vamos lá. Antigamente, os PCs eram feitos com um elemento ativo chamado válvula. Era exatamente como uma lâmpada incandescente. É o mesmo processo, só que, diferente de uma lâmpada incandescente, ele fornecia amplificação. Servia como um amplificador. Foi o primeiro tipo de amplificador a ser construído. Tá? Que eram esses caras aqui, ó. Isso aqui é o painel do ENIAC e aqui de outro computador, né, depois do ENIAC. E elas serviam também para fazer chaveamento. No caso dos computadores é para fazer chaveamento, né? Porque ele sempre está trabalhando de forma dual, zeros ou 1, e lá, a nível de hardware, o que esses caras faziam era fecha, abre, fecha, né? Teria um aspecto dual, de uma chave eletrônica. Então, toda vez, só que tinha vários problemas, né? Toda vez que eles chaveavam, ou seja, toda vez que eles fechavam, por exemplo, estava aberto e fechava, eles geravam ruído. Né? Ou seja,
ondas, digamos assim, eletromagnéticas que são geradas nesse tipo de chaveamento, e isso daí interferia no funcionamento das outras chaves que estavam ao lado. E aí, se vocês olharem aqui, que tem dezenas de milhares, uma do lado da outra, nos computadores antigos, isso era exatamente um problema muito grande. Se vários estivessem chaveando ao mesmo tempo, a quantidade de ruído que se geraria de uma maneira geral e de um para outro seria muito grande. Então, digamos assim, se várias válvulas chaveassem, 10 delas chaveassem ao mesmo tempo, elas estivessem uma do lado da outra, para uma determinada válvula, é como se tivesse 9 interferentes enchendo o saco dela. Tá? E também consumia muita energia, porque o chaveamento é o momento na qual se consome energia. Quando eu passo do estado aberto para o estado fechado, eu consumo energia nessas chaves eletrônicas. Quando eu estou num estado ou no outro, eu não estou consumindo energia. Mas quando eu estou chaveando, transicionando de uma para outra, de um estado para outro, eu consumo energia. Então, se várias válvulas estivessem chaveando ao mesmo tempo, seria um consumo a mais do que se cada uma estivesse chaveando uma depois da outra. Né? E consumo de energia implica dizer nas válvulas também geração de calor também, né? Que era um problema também. Então, se arranjasse um jeito da codificação reduzir o número de chaveamentos, eu ia reduzir o ruído e eu ia também reduzir o consumo de energia. E aí que o código Gray entra. Então, vamos dar uma olhada aqui, só para a gente, comparativamente, a gente visualizar isso. Ó. Número de chaveamento numa contagem de 0 a 5. Imagina que eu tivesse um sistema desse e eu quisesse fazer uma contagem de 0 a 5, só que eu faria uma comparação, usando, por exemplo, codificação em binário natural com código Gray para ver quantos chaveamentos eu teria, pegando o binário primeiro. Né? O binário, se eu conto do 0 para o 1, eu tenho um chaveamento, que é a mudança desse bit aqui. Daqui para cá eu vou ter 2 chaveamentos, que seria esse e esse, os 2 bits menos significativos. Se eu passo agora a contagem do 2 para o 3, eu vou ter uma mudança somente de 1 bit. Se eu agora passo do 3 para o 4, eu vou ter os 3 chaveamentos. Esse, esse e esse. E se eu contar do 4 para o 5, vou ter mais um chaveamento. Total de chaveamento para fazer essa contagem simples de 0 até 5 usando o código binário seriam 8 chaveamentos. Agora, o código Gray, como é que seria? Eu já sei que eu tenho um chaveamento, somente um chaveamento de uma palavra binária para outra. Né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma diferença de quase 50%, né? Em termos do número de chaveamentos. Ou seja, com um simples código, uma mesma máquina poderia consumir muito menos energia, quase 50% menos, e reduzir em quase 50% o ruído gerado. É claro aí? Eu estou pegando uma contagem de 0 até 5. Imagina se eu mandasse contar de 0 até 1000. Bom, hoje em dia, a gente tem problemas semelhantes, tá? Então, tu tens hoje em dia os processadores e tu tens as memórias, né? Memória RAM, e o processador vira e mexe vai ter que se comunicar com ela para pegar informações que estão guardadas nela. E aí, a CPU ela é formada por minúsculas chaves eletrônicas, transistores, que também consomem energia somente quando elas são acionadas, ou seja, só quando elas abrem e fecham, ou fecham ou abrem. Então, se eu usar o código Gray no endereçamento de memória, o número de acionamentos e de consumo de energia da CPU também vai ser reduzido. Isso daí não é um padrão, mas vira e mexe você vê sistemas que utilizam o código Gray para fazer endereçamento de memória, justamente para que o processador não seja tão demandado quanto seria se tu fizesse uma codificação do endereço de memória, por exemplo, usando binário natural. Tá? Beleza, vamos seguir aqui. Em muitas situações é necessário a gente determinar, por exemplo, a posição
de algo. Por exemplo, lá no Google Maps, eu quero determinar a posição, a minha posição. Eu preciso determinar, por exemplo, a velocidade. Preciso determinar a direção de movimento. Eu preciso também determinar a distância percorrida. Tá? Situação genérica, vamos pegar alguns exemplos concretos para a gente ver como é que a gente pode ligar isso com o código Gray. Então, alguns exemplos onde a gente precisa disso aqui, ó. Sobretudo em sistemas industriais. Um braço robótico, ele vai ter uma gama de movimentos que ele pode fazer, mas os movimentos que ele faz, em geral, são movimentos em que tu pega um movimento natural, que é o nosso movimento, que a gente faz sem pensar, e ele esquadrinha ele como sendo um conjunto de passos ou de movimentos menores. Então, por exemplo, se eu quero levantar meu braço e mandar para cá porque eu quero pegar alguma coisa, um braço robótico provavelmente ia fazer assim. Ia fazer um movimento na vertical e depois um movimento na horizontal, né? E depois um movimento para baixo. Na vertical de novo. Pegaria e depois volta de novo, volta de novo, volta de novo. Para fazer isso, eu preciso saber a altura que eu teria que me mover, teria que saber qual é o ângulo que eu teria que me mover na horizontal, eu teria que saber também a altura que eu teria que baixar para pegar coisa e a mesma coisa na volta. Uma cortadeira industrial, imagina que eu quero fazer peças de cobre que tem um tamanho específico. E aí o que tu faz isso? Tu pega um lingote bem grande e passa num sistema desse aqui, ó, em que tu vai passar esse lingote e tem um cortador aqui. Esse cortador, ele precisa saber exatamente quanto foi estendido aqui para fazer o corte de tal forma que as peças sejam sempre do mesmo tamanho. Ou seja, ela corta, passa um pedaço, corta de novo, passa um pedaço, corta de novo. Ou seja, ele precisa saber o quanto a partir daqui foi percorrido, né, ou quanto foi estendido, para daí ele fazer o corte de tal forma que o tamanho das peças sejam iguais. Eu tenho a impressora 3D, né, que podem até não ter visto, mas todo mundo já ouviu falar, e a ideia dela também, em linhas bem gerais, né, seria uma decomposição da tua forma que tu vai fazer nos eixos, né, nos casos, os 3 eixos. Então, ele vai fazer, como se fazem a ideia da, acho que é ressonância, que tu faz um fatiamento, né? Ou seja, tem várias seções transversais, vamos olhando aqui no sentido vertical, várias seções transversais, e tu vais ter, logicamente, em cada seção transversal, os 2 eixos x e y, para determinar a forma, e também tu vai ter o eixo z para fazer a terceira dimensão, né? Então, tu decompõe uma visão 3D nos 3 eixos, daí tu consegue fazer uma forma que tem 3 dimensões. O robô é a mesma coisa. Por exemplo, tu queres saber o quanto ele percorre em linha, por exemplo, ou tu vai ter que querer saber a velocidade dele, porque aí tu vai poder prever em quanto tempo ele chega em tal lugar. Imagina um robô que limpa, aquele robô de limpeza de casa, não esqueci o nome agora, não é robô aspirador, robô alguma coisa. Ele faz um percurso, ele precisa saber a velocidade, ele precisa guardar o percurso, né, os movimentos que ele vai ter que fazer. Até o simples mouse é a mesma história, né? Meu sistema no mouse, ele tem que ter um sistema de coordenadas, digamos assim, aonde que ele está na mesa, e isso é mapeado para a área da tela do meu computador. Aí a pergunta é, o que todos esses carinhos aqui têm em comum, né? A resposta é, eles precisam realizar movimentos precisos, ou os seus movimentos devem ser mapeados precisamente. Por exemplo, o movimento do mouse tem que ser mapeado precisamente para que eu tenha uma correspondência na tela. Eu quero um robozinho que ele faça uma curva. Esse movimento tem que ser preciso, tem que ser realizado de forma precisa. Como é que eu consigo isso? Eu consigo fazer isso através dos chamados encoders.
que é isso? Sistema que converte movimento angular ou linear num sinal digital para monitorar ou controlar velocidade, direção, distância ou posição. Então, o encoder, ele vai mapear, de alguma forma, os movimentos do que tu queres, na forma angular ou na forma linear, e ele vai gerar, a partir disso, desse monitoramento, um sinal digital. E esse sinal digital pode ser utilizado para controlar os parâmetros que nos interessam, como, por exemplo, velocidade do robô, direção que ele está indo, a distância que já foi distinguida o lingote para eu fazer o corte, ou a posição, por exemplo, digamos, da impressora 3D, ao fazer uma peça. Então, vamos lá. Árvore genealógica dos encoders. A gente tem basicamente encoders lineares e rotacionais. Tá? E nesses dois caras aqui, a gente tem a ideia de forma de trabalhar incremental e absoluto, sendo que os rotacionais, o incremental pode ser simples ou em quadratura. A ideia aqui não é dar uma aula de encoders, e sim a gente pegar o que nos interessa para linkar com o código Gray. Então, a gente vai falar somente dos encoders rotacionais, tá bom? Então, o encoder vai ser um sistema que vai ter duas coisas, basicamente. Vai ter um sensor, que é justamente porque ele quer monitorar, né, movimento angular ou linear, e um objeto móvel. Então, os sensores podem ser de vários tipos. Pode ser sensor magnético, pode ser um sensor óptico, ou seja, um sensor que detecta campo magnético, um sensor que detecta luz, pode ser um sensor indutivo, capacitivo ou um mecânico. E o objeto móvel, se for linear, é o próprio objeto de interesse, né? O quanto ele se desliza é o quanto eu vou perceber, né? Agora, se for rotacional, que é o que nos interessa, ele tem um disco lá dentro, tá? Olhem só essa parte de cima, depois a gente olha aqui para baixo, só para não confundir vocês. Então, vamos pegar o encoder rotacional. O encoder rotacional, o mais simples de todos é o incremental simples, tá? Então, olha só, eu tenho um disco, como eu acabei de falar para vocês, e nesse disco eu faço ranhuras, faço os recortes em torno do perímetro dele. O perímetro do disco é dividido com marcas ou ranhuras, um certo número lá. É como se eu estivesse pegando um disco, né, a pizza e dividindo. Eu posso dividir em 8 pedaços, eu posso dividir em 12, em 4. Tá? Então, digamos que eu coloco um certo número de furos aqui, por exemplo, e aí eu vou utilizar um sensor óptico, ou seja, um sistema que vai ter um cara que vai emitir luz e um outro cara que vai perceber luz. Ora, a gente consegue visualizar aqui facilmente que se eu tenho furos e não furos, toda vez que o furo estiver direcionado nessa linha divisada aqui entre o gerador óptico e o receptor, logicamente o receptor vai perceber luz, porque vai atravessar o buraco. Agora, aonde não tiver buraco, ele simplesmente vai obstruir a luz, e, consequentemente, o fotodiodo, o receptor de luz, não vai perceber luz. Então, notem que a gente já tem um caráter dual aí, né? O fotodetector, ora pode perceber luz, ora não pode perceber luz. O sensor rastreia a rotação do disco em relação à posição inicial. Então, por exemplo, se eu botar o disco para rodar agora, e o sensor for configurado de tal forma que, por exemplo, toda vez que tiver luz, ele joga um nível alto, toda vez que não tiver luz, ele joga um nível baixo, eu passo a gerar um sinal digital aí. E aí, toda vez que tiver um nível alto, eu posso jogar num sistema que faz contagem, e daí eu posso fazer uma contabilização de quantos furos eu estou contando, né? Ou contei desde o início da contagem, por exemplo. Ok? E aí, olha só. Eu sei que em volta do meu perímetro eu tenho um certo número de furos, não importa quais sejam. Eu estou chamando de N total. Como isso daqui é um disco, é um círculo, eu posso utilizar as relações que existem
dos parâmetros do círculo com esse número total aqui, para eu determinar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho o número total, e eu sei que esse número total vai fazer referência a 360 graus, que é justamente uma revolução inteira do meu disco aqui, ó. É um círculo. Então, se eu for daqui até aqui, eu tenho 360 graus. Então, se eu contabilizo, por exemplo, digamos que tem 60, que eu contabilizo 30, ou seja, o número medido é 30 de um total de 60, sendo que 60 faz referência a 360 graus, eu posso fazer uma regra de 3 aqui para achar, dado que eu medi 30, eu saber qual é o ângulo, ou seja, a partir de uma referência, quanto foi de uma revolução total que ele fez. Nesse caso aí seria 180 graus, né? Eu posso usar outra coisa, né? Ou seja, o ângulo, ou seja, através da medida do número de furos que eu passo, eu posso determinar qual foi o ângulo de rotação que esse disco fez. Uma outra seria pegar do mesmo círculo, eu sei também que tem um perímetro, né? O perímetro dele, né? É a distância total aqui. Se eu recortar e esticar ele, a gente sabe que é 2πr, né? Então, consequentemente, se eu meço um determinado número de furos aqui em relação ao total, dado que o total é 2πr, eu posso determinar a distância que ele percorreu, ou seja, eu converto movimento circular em distância percorrida. Então, imagine, se eu coloco nas rodas de um robozinho isso, pelo número de giros que a minha roda dá, eu consigo determinar quantos metros ele andou. Esse tipo de encoder, né, incremental simples, a gente não consegue saber em que sentido o disco está rodando, porque se eu rodar num sentido e contar 30, ou a partir de uma referência, eu contar 30 no sentido contrário, vai ser a mesma contagem, não tenho como determinar isso. E vocês conseguem perceber, pegando o exemplo do robozinho de novo, seria muito interessante quando ele saber se ele andou 10 metros para frente ou 10 metros para trás. Por exemplo, se ele quiser fugir de um obstáculo, ele tem que andar para trás. Como é que ele faz? Se o encoder não dá essa informação. Daí que se criaram o encoder rotacional incremental. O incremental é do fato de eu contar cada vez mais, né? Mais furos. Passa mais um pouquinho, conta mais um furo, passa mais um pouquinho, ou seja, vai incrementando, tá? Então, encoder rotacional incremental em quadratura. Através dele eu consigo determinar se o movimento está sendo para frente ou para trás, por exemplo. Uma direção ou não. Então, saber a direção do movimento, não só simplesmente saber o movimento. Agora, ao invés de ter só um, eu vou ter que ter pelo menos 2 sensores. Tá? Para gerar sinais defasados no tempo. Ou seja, sinais que tem os eventos ocorrem em momentos distintos. Então, olha só. Eu tenho o mesmo disquinho aqui, ó. E agora, ao invés de ter um sensor só que vai contar esses furos, eu vou ter 2 aqui, um próximo do outro, e aí eu consigo ver agora, olha, que aqui nessa GIF animada, que se o rotor, ou melhor, o disco girar num sentido, vai ter um sensor que vai perceber o furo primeiro do que o outro. Tá? Se eu estou girando nesse sentido anti-horário, né, o sensor de baixo vai perceber primeiro o furo do que esse, se for ao contrário, no sentido horário, é o de cima que vai perceber. Então, consequentemente, eu vou ter sinais assim, olha, em que o nível alto aconteceu primeiro nesse do que nesse, né? Tem um defasamento entre o início do nível alto de um para outro. E aí, ao saber quem está na frente, quem está ocorrendo primeiro, se é esse sinal ou esse, né, os níveis altos, por exemplo, o nível baixo, eu consigo determinar qual é a direção. Se eu estou girando no sentido horário ou no sentido anti-horário. É só saber quem está adiantado a quem, que a gente consegue determinar se está girando para frente ou para trás, né? Ou, melhor dizendo, no sentido horário ou anti-horário, porque esse para frente e para trás depende de como tu usa esse motor, né? Esse disco. Eu posso botar esse disco assim, e aí tu vai ter um movimento assim ou assim, né? Ao invés de eu colocar assim, ele tem um movimento assim ou assim. Tanto faz. Então, beleza, ainda não chegamos, ainda não é o final da história, né? Estamos chegando lá.
Olha só, se vocês tiverem a curiosidade de abrir aqueles mouses antigos, ou seja, não é um mouse de laser, né? Vocês vão ver uma coisa interessante. Vocês vão ver uma coisa assim, ó. Vocês vão ver essa bolinha e vocês vão ver dois encoders, um para cada movimento, porque essa bolinha, para se mover, por exemplo, na diagonal, tu pode visualizar esse movimento na diagonal como sendo um movimento na horizontal, depois um movimento na vertical, tá? É justamente o que ele faz aqui, ó. Esse movimento natural da bolinha que vai se movendo para lá e para cá, ele decodifica ou ele desmembra em um movimento na vertical e outro na horizontal, ou seja, tu vai ter dois encoders que estão em contato com a bolinha e, consequentemente, eles vão girar, e ao girarem, eu vou ter um sistema bem aqui, olha, não sei se dá para ver bem, mas bem aqui, olha, preto, um branco e um preto, olha, um branco e um preto. É justamente um sistema que emite luz e outro sistema que recebe luz, e entre eles está o encoder. E aí tu vê, olha, que é um sistema que tem furo e não furo, furo, não furo, furo, não furo. Então, dependendo de quanto movimenta, eu vou ter uma contagem, essa contagem permite te determinar se eu fui daqui para cá, quanto eu andei daqui para cá e quanto eu andei na vertical. Tá? Ó, esse aqui é um outro tipo de disco, né, do encoder de outro tipo de mouse, mas a história é exatamente a mesma. Eu tenho meu disco perfurado aqui, eu tenho meu par de transmissor e receptor óptico, para fazer a contagem dos furinhos aí, tá? À medida que ele vai girando. Então, quem tem aí um mouse daqueles antigos de bola por aí jogado, abra e olhe com seus próprios olhos, tá? Aqui no scroll também tu vai ter o mesmo sistema, né? Aqui. Deixa eu ver se eu acho bem aqui pela figurinha. Aqui não consigo ver onde é que está o sensor, mas está por aqui, ó. Bem aqui, olha, bem aqui, tá vendo esse? Parece uma hélice. Aqui eu tenho um encoder e deve estar por aqui. Desse carinha aqui deve estar por aqui o sensor. Ou aqui do outro lado. Robôs tendem a não andar em linha reta. Por quê? Ou seja, se eu pego, faço um robozinho e ponho dois motores, tá? Digamos que ele tenha 3 ou 4 rodas e eu ponha eixo, digamos assim, eu faço ele se mover somente através de duas. Coloco um motor em uma, coloco um motor em outra, e aí o que a gente esperaria na teoria era que se eu aplicar a mesma diferença de potencial nesses motores, eles vão girar com a mesma velocidade, mas não é isso que acontece. Na prática, não existe nenhum motor que seja exatamente igual ao outro. Isso é uma questão de limitação de fabricação, tá? Ou seja, por uma mesma diferença de potencial, dois motores que eu compre do mesmo tipo, do mesmo fabricante, um vai girar um pouquinho mais do que o outro, né? Mesmo que seja muito pouca diferença. Só que essa muita pouca diferença, à medida que ele anda, é como se fosse um erro que vai se acumulando, vai se acumulando. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho, para fazer o movimento, eu tenho que fazer os dois girarem assim, se um anda mais devagar que o outro, o que vai acontecer? O que anda mais rápido vai fazer com que ele vá se movendo para um dos lados. Ou seja, o robô vai tender a se mover à medida que ele vai tentando andar em linha reta, ou para frente ou para trás, ele vai tender a girar, mesmo que seja de forma paulatina, ele vai tender a girar para o lado do motor que gira mais devagar. E aí que entra os encoders nessa brincadeira, para que eu possa fazer com que os robôs andem realmente em linha reta. 10 metros em linha reta. Como é que eu faço? Coloco encoders. E aí, ao fazer a contagem dos furo no furo, furo no furo, eu naturalmente vou poder visualizar que enquanto, sei lá, depois de 2 segundos, enquanto um motor contabilizou 10 furos, o outro contabilizou 8. Então eu tenho um problema. O que eu faço? Eu pego esses dois sinais, essas duas informações, e jogo num sistema eletrônico que vai controlar a tensão ou a diferença de potencial que é aplicada a cada um dos motores. Aquele que conta menos, eu vou aplicar uma diferença de potencial maior para ele girar mais rápido, ou eu poderia fazer o contrário, né? Eu poderia pegar
aquele que está girando mais rápido, eu vou diminuir um pouquinho a diferença de potencial para ele girar mais devagar, e aí eu tenho um sistema que vai estar sempre monitorando isso a todo momento, de tal forma que eu vou sempre controlando para que o giro de ambos os motores sejam iguais. Aí eu consigo fazer ele andar em linha reta mesmo, né, de forma prática. Isso só é possível através do encoder. E também, não só desse controle de linha reta, mas o controle também de quanto eu ando, né? Eu posso determinar assim, eu vou lá na programação do meu robô e digo, anda 1 metro. Como é que ele vai determinar isso? Através dessa contagem. Eu sei que o raio do disco que eu estou utilizando como encoder é, digamos, que é de 1 centímetro. Consequentemente, se ele der uma revolução inteira, vai ser 2π centímetros. Se eu quiser andar 10 centímetros, é só ver quantas revoluções eu preciso fazer. Sei lá. Daria o quê? Digamos que seja, arredondando, seria 6, então seria uma revolução e mais um pedaço de outra, né? Quase 2 revoluções. Então, se eu fizer essa programação, dá 2 revoluções. 2 revoluções e meia, digamos assim, implica dizer, sei lá, digamos, 68 furos contabilizados. Então, contabilizo 68, quando der 68 eu paro. E aí, consequentemente, se eu conseguir ter uma resolução boa do meu encoder dentro desse disco, eu consigo fazer um movimento preciso, nesse caso linear. Aí. Ainda não chegamos onde a gente quer, né? Vamos chegar agora onde a gente quer, que é o encoder rotacional absoluto. Né? O que é isso? No corpo do disco, há um código de N bits impresso no sentido radial, ou seja, ao invés de ter furo e não furo, eu vou dar um jeito de colocar um código em cada uma dessas seções do meu disco. Lembre de novo, fazendo uma associação com a pizza, que, por exemplo, eu corto ela em 8 pedaços. Eu tenho 8 setores. Eu posso pensar assim, eu posso cortar em 4 pedaços, tenho 4 setores, tá? E ao invés de eu botar agora, ao invés de eu botar simplesmente um furo em cada uma desses setores para indicar a presença ou ausência, né, de algum sistema de sensoriamento, eu vou colocar agora, dar um jeito de botar um código lá, tá? Ou seja, um código físico, digamos assim. Ou seja, eu vou imprimir lá, na estrutura do meu disco, de alguma forma eu vou colocar um código. Então, por exemplo, cortei o meu disco, digamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, 2, 4, 6, 8, né? Em 8 setores. E aí, olha só, eu fiz círculos concêntricos aqui, e agora, através desses círculos concêntricos dentro de cada uma dessas setores, eu consigo formar um código. Como assim? Por exemplo, eu posso fazer, em cada um desses setores, eu fazer uma pintura, eu pintar cada um dessas áreas dos círculos concêntricos, eu fazer pinturas do tipo preto e branco, porque eu sei que o preto absorve toda a luz e o branco reflete toda a luz. Ou eu poderia também fazer furos aí, né? Fazer ao longo do setor, em direção ao centro, eu fazer furos ou não furos, né? Então, eu consigo ver aqui, olha, que, por exemplo, tudo branco, 1, 2, 3, né, círculos concêntricos brancos dentro desse setor, eu diria que seria o código 0, 0, 0. Aqui, preto, branco, preto, poderia ser outro código, branco, preto, branco, preto, preto, branco, 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 né? E cadê aqui? Aqui tá, tem que pintar aqui, tem alguns erros aqui, né? Aqui tem que pintar aqui para ficar diferente desse. Mas vocês entenderam a ideia aqui, né? E aí, em cada um dessas áreas, desses círculos concêntricos, eu teria um sensor para detectar isso. Por exemplo, se for um sensor óptico, se for escuro, não reflete luz de volta, então eu identificaria como sendo um 0. Se eu aplico luz e ela reflete toda, o sensor recebe isso, percebe isso como um nível alto, por exemplo. Né? Pode ser o contrário também. Então, o número de bits do código, né, que está impresso em cada um desses setores vai definir o número de setores do disco.
Por quê? Se eu quero um código de 3 bits, eu vou ter que ter, isso implica dizer em 8 possibilidades ou 8 setores, né? Se eu tiver um código de 2 bits, eu vou ter 4 setores e assim sucessivamente, tá? Então, mais bits, mais setores, maior resolução do grau de rotação. Vocês conseguem ver que se eu aumentar isto aqui, né, e fazer... Aqui está horrível aqui, mas imagina que são linhas retas aqui, tá? Se eu recortar mais ainda, eu vou ter uma resolução maior, né, porque eu vou ter mais um código com mais bits. Aí eu posso determinar melhor o grau de rotação. Se eu, por exemplo, se eu separar só em 4, o meu nível de diferenciação de rotação é muito grande, né? Eu não consigo visualizar com muita precisão o quanto rodou, né? Só incrementos de 90 graus, né? E se rodar 90 com mais um pouquinho, eu não consigo diferenciar. Só consigo diferenciar se tiver mais 90 aqui inteiro, né? Então, olha só, cada setor tem o seu código, né? A gente acabou de mostrar aqui, deixa eu tirar essa bagunça aqui. Então, a medida do ângulo é absoluta. Isso quer dizer o quê? Eu não vou contabilizar agora número de furos ao longo do meu perímetro. Eu vou ver em que setor eu estou. Em que setor eu estou, me diz qual é o código associado e, consequentemente, eu posso determinar, por exemplo, o ângulo. Eu sei que partindo desse ponto aqui, se eu determinar o código 001, eu estaria com 90 graus. Agora, se eu determinasse em outro momento o código 011, eu já estaria com 180 graus a partir desse ponto. Aí tu diz assim, tá, tudo bem, tu botaste um código agora aqui, mas com furos eu consigo fazer a mesma coisa. O que tem de mais aí nessa história? O que tem de mais é que o que acontece, por exemplo, na impressora 3D, ela está imprimindo, imprimindo tudo direitinho, de uma hora para outra dá um blackout, né? Para o fornecimento, e aí o que acontece? Se tu não estiver usando o encoder rotacional que não seja absoluto, com código, tu vai ter que jogar fora aquela peça e começar tudo de novo. Agora, se tu tiver um encoder rotacional absoluto, basta tu ver o código onde ele parou, que aí daí tu sabes continuar daqui para diante. Porque o código está te dizendo onde parou. Tá? Diferentemente de tu tá contabilizando 60 furos, desligou tudo, acabou a história. Né? Onde parou? Em que parte do disco parou? Não sei. Né? Não tem como saber. É uma cobra mordendo o rabo, né? O início e o fim é a mesma coisa, né? Não tem ou furo de referência. Eu coloco uma referência lá para começar a rodar, mas está feito que ele rodou, diferentemente do encoder absoluto, em que cada setor tem o seu código e parou nesse código, eu sei onde eu parei. Ou o quanto eu preciso ir, digamos assim. Né? O quanto mais eu preciso fazer. E aí que entra, a história é longa, né? Aí que entra o nosso código Gray. Que é o que acontece? Se eu tenho um sistema de sensoriamento, por exemplo, por um encoder rotacional absoluto de 4 bits, eu vou ter que fazer a leitura de 4 sensores ao mesmo tempo. E isso, na prática, não é simples. Por quê? Porque isso tudo vai estar embarcado, por exemplo, no sistema mecânico. O sistema mecânico tem vibração. Vibração pode fazer com que as partes saiam da sua posição, ou os sensores saiam da posição, né? Quer seja momentaneamente ou de forma definitiva. Isso vai dar erro de leitura. Aí eu vou ter muito problema. Agora, se eu utilizar no meu encoder rotacional absoluto, ao invés de um código binário, eu usar um código Gray, pronto, eu resolvi o problema, porque de uma leitura para outra, somente um bit vai mudar. E aí fica muito mais fácil de eu detectar erros, se acontecer algum erro. Então, se vários bits mudam de um código para outro, todos os bits devem ser lidos ao mesmo tempo para detectar o código corretamente.
Na prática, pode haver erros de leitura devido a defasamentos de sensores, imperfeições físicas no encoder, né? Ou seja, quanto mais setores eu tenho no meu encoder, mais eu vou ter que fazer as coisas bem feitinhas. Se tiver algum erro na máquina que faz o encoder, aí eu vou ter problema. Usando o código Gray, no disco não haverá erros, pois só um bit varia de uma leitura para outra. Ou seja, pode haver erros, né? Porque tu pode continuar tendo trepidação, só que vai ser muito mais fácil de detectar ele. Ok? E só para vocês visualizarem aqui, ó, numa contagem. Como isso daqui pode ser problemático? Bora aqui fazer uma contagem de 4 bits e digamos que seja... Vou contar aqui, ó. Digamos que eu estou no 3 e vou contar para o 4. Estou fazendo uma leitura disso, né, num disco, e usei a codificação binária, ou seja, do 3 para o 4, isso é o que eu gostaria que acontecesse. Ou seja, esses 3 mudarem exatamente ao mesmo tempo. Mas imaginem, né, isso é uma coisa totalmente factível do ponto de vista prático, que os sistemas de sensoriamento desses caras, eles sejam mais lentos um que o outro, né? Ou seja, não respondam com a mesma velocidade. Eu poderia ter coisas esdrúxulas, por exemplo, assim, ó. Eu tenho bem aqui, e aí digamos que este aqui é o mais lento de todos. Esse aqui é o mais lento. Esse aqui é o segundo mais lento. E esse aqui é o que responde mais rápido. O sensor desse cara aqui, depois esse aqui responde mais rápido, esse aqui mais rápido. O que aconteceria num curto espaço de tempo? Ao invés de eu ter uma contagem de 3 para 4, eu teria uma contagem assim, ó. Num curto espaço de tempo. 0, 1, 0, ou seja, esse cara aqui respondeu mais rápido. Logo depois, eu teria isso aqui. E logo depois, por último, depois de um certo tempo, eu teria isso aqui. Ou seja, ao invés de eu pular daqui para cá, se eu tiver diferenças na leitura dos sensoriamentos, dos sensores, eu posso fazer uma contagem que do 3 vai para o 2, do 2 vai para o 0 e finalmente vai para o 4. Ou seja, uma maluquice completa. Certo? Então, a teoria sempre é muito linda, a prática é a vida como ela é, e a gente tem que arranjar formas de lidar com ela da melhor maneira possível, e uma das formas que se conseguiram resolver todos esses problemas que eu falei do ponto de vista prático, de trepidação, de mau direcionamento dos sensores, a qualidade com que eu determino o código dentro do meu disco, tudo isso pode ser, todos esses problemas decorrentes disso, de questões práticas, tu pode reduzir enormemente se tu usar o código Gray ao invés do código de um código binário. Olha só, uma vantagem do código Gray. O bit mais significativo numa contagem, ele vai indicar a ordenação da sequência em Gray. Então, olha só, isso daqui, eu estou botando uma contagem de 0 até 7 utilizando o código Gray, certo? Em ambas as colunas tem uma contagem em código Gray, só que de 0 até 7, só que uma vai contar de 0 até 7 e a outra está contando de 7 até 0, ok? E aí, se tu comparares a contagem em ordem crescente e ordem decrescente, a única coisa que tu vê mudar é com relação aos bits mais significativos dessa contagem. Se a contagem é na ordem crescente, começa com palavras binárias com o bit mais significativo sendo 0, e depois, em um certo momento, passa só para bit 1. Se a contagem estiver em ordem decrescente, começa em 1 e de uma hora, em um determinado momento, passa para 0. Ou seja, se eu tiver uma contagem em código Gray, eu posso determinar facilmente de forma visual se ela está em ordem crescente ou decrescente só olhando para o bit mais significativo.
E mais do que isso, eu posso fazer outra coisa. Digamos que eu tenha uma contagem, uma ordenação de números que estão codificados em Gray, está em ordem decrescente. Aí o cara diz assim, ordena isso em ordem decrescente. O que tu vai fazer? Somente pegar de todas as palavras binárias e inverter o bit mais significativo. Aí algo que estava em ordem crescente passa a ser em ordem decrescente ou vice-versa. Ou seja, muito fácil, né? Diferentemente de por exemplo, de um binário. Teria que fazer muito mais do que isso para, dado que eu tenho uma contagem em ordem crescente, eu ordenar ela de forma decrescente. Uma outra vantagem. Digamos que eu tenha uma sequência binária que seja o resultado de um monitoramento de algo. Ou seja, tu tem zeros, uns, essas transições, elas estão te dizendo alguma coisa. E aí, se eu quisesse saber essas transições de maneira simples, né? Quando eu digo simples, não é eu olhar uma máquina poder fazer isso. Ou seja, como uma máquina poderia visualizar isso de forma simples, ou mais simples possível. Eu poderia utilizar o código Gray, ou seja, a partir da sequência binária eu gerar o código Gray. Ó. Porque eu sei que para a partir do binário eu gerar o código Gray, eu tenho que ir comparando os bits, né, que são adjacentes, né? Se são iguais, se são diferentes, o código Gray vai ser 1, se forem iguais, vai ser 0. Ou seja, quando eu faço a conversão dessa sequência binária aqui para o código Gray, todos os bits 1 indicam transições. Olha, de 0 para 1 tem uma transição, que eu digo transição de estado. De 1 para 0 tem uma transição de estado. De 0 para 1 tem uma transição de estado. De 0 para 1, outra transição de estado. De 1 para 0 e assim sucessivamente. Tá certo? Ou seja, com o código Gray, a minha lógica para detectar transições nessa sequência binária seria dizer assim, toda vez que acontecer um bit 1, eu sei que teve uma transição. Ao contrário do que se eu tentasse fazer isso num sistema, num código binário, que eu teria que sempre estar comparando. Eu pego assim, pego o atual e olho o próximo. São iguais ou são diferentes? São diferentes, então teve uma transição. Joga isso fora, pega agora o próximo, o atual com o próximo, compara. Eles são iguais ou não? Então, teve ou não, e assim vai. Ou seja, a lógica ia ser muito mais complicada se tu usar um código binário do que usar o código Gray, que seria tão simples quanto toda vez que acontecer um bit 1 na sequência, eu sei que teve uma transição. Né? Transição que eu digo de 0 para 1 ou de 1 para 0. Ok? Então ele facilitaria bastante, né, um processo desse tipo. Sequência em código Gray é um registro das transições ocorridas, que pode ser usadas como indicador de eventos. Outra vantagem é um código cíclico. Né? O que é um código cíclico? É aquele que eu pego uma palavra válida do código. Se eu fizer um deslocamento circular nisso daqui e gerar uma nova palavra que é válida, então esse código é cíclico. Como é que é o deslocamento circular? É eu pegar, o último vai ser o penúltimo vai ser o último, e o último vai ser o primeiro. Que é justamente o que eu fiz aqui, né? O 1 vai passar a ser o mais significativo, esse 1 do meio vai passar a ser o menos significativo, e o mais significativo vai passar a ser o do meio. Ou seja, a partir disso aqui, fiz um deslocamento circular, deu esse número. Esse número é uma palavra válida dentro do código Gray de 3 bits? É o do 6. Então, ele sendo cíclico, tu pode ser utilizado, por exemplo, para facilitar na correção e detecção de erro. Né? É uma característica, se o código for cíclico, ele é muito bom para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, o que a gente chama de código Gray, ele faz parte de uma família de códigos cíclicos, onde o código Gray é um código cíclico de distância unitária, ou seja, de uma palavra adjacente para outra, eu tenho mudança de um bit só, mas eu posso ter outras distâncias que não sejam unitárias, né? Que sejam de 2,
de 3, de 4, e aí, enfim, isso aqui não interessa agora muito para a gente, é só para vocês visualizarem isso, que lá, se algum dia vocês estiverem lá estudando em telecomunicações, códigos corretores de erro, vocês vão ver que tem vários tipos de código cíclico, dependendo da complexidade do sistema, né? Bom, a desvantagem do código Gray é que ele não é apropriado para cálculos aritméticos, né? Porque ele não tem ponderação e ele também não é autocomplementar. Então, duas características são importantíssimas para poder fazer cálculos com um hardware mais simples possível. Então, só lembrando lá, digamos que eu pego um número, uma palavra válida de um código, digamos que binário natural. O 1 representado em 3 bits 001. O que eu faço? Se eu inverter todos os bits disto aqui, vai me dar isso aqui. Isto daqui é a representação de quem? Do 4. 4 mais 1 é diferente de 9, então o binário natural não é um código autocomplementar. Se essa soma desse processo der sempre 9, é porque ele é autocomplementar. Desculpa, aqui no caso é o Gray, né? Estou pegando o código Gray aqui. Então a gente consegue ver que ele não é autocomplementar. Até aqui, eu coloco as animações e não uso elas. E aí, por conta disso, dele não ter essas características aqui, ele é restrito só à codificação de dados de entrada e saída, como a gente viu agora. Por exemplo, codificação de dados no rotacionamento de um motor, enfim, em servos motores e por aí vai. Tá? Então é isso, gente. Não tendo mais ninguém para falar, obrigado e até segunda-feira.